Jacó tinha duas esposas, uma que ele amava, Raquel, outra que foi forçado a casar, Lia. E esta situação criaria uma das rivalidades familiares mais intensas da Bíblia, uma competição amarga entre duas irmãs, uma batalha não por riquezas ou poder, mas por algo mais profundo, pelo amor de um homem e pela capacidade de ter filhos. Dessa rivalidade nasceriam 12 filhos, 12 meninos que se tornariam os ancestrais das 12 tribos de Israel. 12 nomes que ecoariam através da história por milhares de anos. Hoje vamos conhecer a história de como nasceu a nação de Israel. Uma história de ciúmes, competição, dor, mas também da fidelidade de Deus trabalhando através de situações imperfeitas. Esta não é uma história bonita de família perfeita, é uma história real, crua, humana. Uma história de como Deus usa até mesmo nossas bagunças para cumprir seus propósitos. Vamos começar. A Bíblia nos diz algo devastador logo no início. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia era desprezada, não amada, a segunda escolha, a esposa da obrigação, do engano. Imagine como ela se sentia. Todas as noites vendo Jacó olhar para Raquel com amor nos olhos, e quando olhava para ela, Lia, via apenas resignação, obrigação, talvez até ressentimento. Ela não havia pedido para estar naquela situação. Ela também era vítima do engano de seu pai Labão, mas era ela quem pagava o preço emocional todos os dias. E Raquel? Raquel era amada, mas não podia ter filhos. Em uma cultura onde ter filhos, especialmente filhos homens, definia o valor de uma mulher, Raquel estava vazia, completa no amor de seu marido, mas vazia no ventre. Deus viu, e Deus teve compaixão. O Senhor viu que Lia era desprezada. Deus sempre vê os desprezados, os rejeitados, os não amados, e Ele não os abandona. Então Deus abriu o ventre de Lia. Rúben, o primeiro. Lia engravidou e deu à luz um filho, e ela o chamou de Rúben, que significa, vejam, um filho. E Lia disse algo que revela toda a sua dor. O Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente meu marido me amará. Você ouve a esperança desesperada nessas palavras? Certamente agora ele me amará. Um filho não era apenas um filho para Lia. Era uma tentativa de ganhar o amor de Jacó. Era sua esperança de que talvez finalmente ele olhasse para ela com carinho. Simeão, o segundo. Mas o amor não veio. Então Lia engravidou novamente e teve outro filho. Ela o chamou de Simeão, que significa ouvido, e disse, o Senhor ouviu que sou desprezado, e me deu também este filho. Note que ela não disse, Jacó me ama agora. Ela ainda era desprezada, mas Deus havia ouvido sua dor, e respondeu dando-lhe outro filho. Levi, o terceiro, engravidou novamente, mais um filho. Ela o chamou de Levi, que significa ligado ou unido. Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. 3 filhos certamente conquistaria o amor de Jacó. Certamente 3 filhos homens fariam ele se apegar a ela. Mas ainda assim, o amor completo de Jacó permanecia com Raquel. Judá, o quarto, engravidou pela 4ª vez, e algo mudou em Lia. Em vez de focar no amor de Jacó, ela focou em Deus. Ela o chamou de Judá, que significa louvor, e disse simplesmente, desta vez louvarei o Senhor. Não, agora meu marido me amará. Não, agora ele se apegará a mim. Apenas louvarei o Senhor. Lia estava aprendendo que sua identidade, seu valor, sua alegria não podiam depender do amor de um homem, tinham que vir de Deus. E então ela parou de ter filhos por um tempo. Enquanto isso, Raquel via sua irmã tendo filho após filho, e a inveja a consumia. Ela disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Era dramático, mas era genuíno. Raquel sentia que sem filhos ela estava morrendo por dentro. Mesmo sendo amada, mesmo sendo a favorita, ela se sentia incompleta. Jacó ficou furioso com ela.
Acaso estou eu no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Era verdade, mas não era confortante. Então Raquel teve uma ideia. A mesma ideia que Sara havia tido gerações antes. Uma ideia que causaria ainda mais problemas. Aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos por meu intermédio, e por meio dela eu também possa formar família. Raquel deu sua serva Bila a Jacó, como esposa, e Bila engravidou. Bila deu à luz um filho. Raquel o chamou de Dan, que significa julgamento ou vindicação. Deus me fez justiça. Ele me ouviu e me deu um filho. Raquel considerava o filho de sua serva como seu próprio filho. Era uma prática comum na época, mas não tornava a situação menos complicada. Bila engravidou novamente, outro filho. Raquel o chamou de Naftali, que significa minha luta. Tive uma grande luta com minha irmã e venci. A rivalidade estava explícita agora. Não era apenas sobre ter filhos, era sobre vencer a irmã. Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. Lia viu que havia parado de ter filhos e viu Raquel tendo filhos por meio de sua serva. Então ela fez o mesmo. Deu sua serva Zilpa a Jacó. Zilpa teve um filho. Lia o chamou de Gade, que significa boa sorte ou ventura. Que ventura! Zilpa teve outro filho. Lia o chamou de Asser, que significa feliz. Como sou feliz! As mulheres me chamarão feliz. Agora eram 6 filhos de Lia, 4 dela, 2 de sua serva, contra 2 filhos de Raquel, da sua serva. A competição continuava. Durante a colheita de trigo, Ruben, o filho mais velho de Lia, encontrou mandrágoras no campo e as trouxe para sua mãe. Mandrágoras eram plantas que, na cultura da época, eram acreditadas ter poderes de fertilidade. As mulheres estéreis as usavam esperando engravidar. Raquel viu as mandrágoras e as quis desesperadamente. Então foi até Lia. Por favor, dê-me algumas das mandrágoras do seu filho. Mas Lia, acumulando anos de dor e ressentimento, explodiu. Não lhe bastou tirar-me o marido? Quer tirar também as mandrágoras do meu filho? Tirar-me o marido. Essas palavras revelam tudo. Lia culpava Raquel. Culpava-a por ser a amada. Culpava-a por ter o amor que ela nunca teria. Raquel, desesperada, fez um acordo. Muito bem. Jacó poderá deitar-se com você esta noite em troca das mandrágoras de seu filho. Pense nisso. Raquel estava negociando uma noite com o marido em troca de plantas de fertilidade, e Lia aceitou. Quando Jacó voltou do campo naquela noite, Lia foi ao seu encontro. Você vai deitar-se comigo hoje, porque eu o aluguei em troca das mandrágoras do meu filho. Aluguei. Que palavra triste! O relacionamento havia se deteriorado ao ponto onde uma esposa precisava alugar seu próprio marido por uma noite. E ele deitou-se com ela naquela noite. Issacar e Zebulon, mais filhos de Lia. Deus ouviu Lia, e ela engravidou novamente. Deu à luz ao 5º filho. Chamou-o Issacar, que significa recompensa. Deus me recompensou por ter dado minha serva a meu marido. Depois teve o 6º filho, Zebulon, que significa honra. Desta vez meu marido me tratará com honra, porque já lhe dei 6 filhos. 6 filhos, mais que o dobro de qualquer outra. Certamente isso significava algo. E então Lia teve uma filha, Diná. A Bíblia apenas menciona seu nascimento sem detalhes. José, finalmente um filho para Raquel. E então, depois de anos de espera, de lágrimas, de inveja, de dor, Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e tornou fértil seu ventre. Raquel engravidou, finalmente. Ela deu à luz a um filho e disse: Deus tirou a minha humilhação. E o chamou de José, que significa que ele acrescente, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Mesmo no momento de vitória, Raquel já queria mais, porque um filho ainda não era o suficiente para competir com os 6 de Lia. Vamos recapitular os 12 filhos de Jacó, na ordem de nascimento. De Lia, Ruben, vejam, um filho; Simeão, ouvido; Levi, ligado; Judá, louvor; Issacar, recompensa; Zebulon, honra; de Bila, serva de Raquel; Dan, julgamento; Naftali, minha luta; de Zilpa, serva de Lia; Gade, ventura; Asser, feliz; de Raquel, José, que ele acrescente; e mais tarde, no caminho de volta a Canaã, Benjamim, filho da minha mão direita. Mas Raquel morreria ao dar à luz 12 filhos, cada um com um nome que contava uma história.
cada nome refletindo a dor, a esperança, a luta de suas mães. E desses 12 filhos nasceriam as 12 tribos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Asser, José, dividida em Efraim e Manassés, e Benjamim. A história dos filhos de Jacó nos ensina lições duras, mas importantes. Primeira lição: Deus vê os desprezados. Lia era rejeitada, mas Deus a viu e deu-lhe filhos. Deus sempre vê aqueles que são ignorados e desprezados pelo mundo. Segunda lição: a poligamia sempre causa sofrimento. Este não era o plano original de Deus. Deus criou um homem e uma mulher. A poligamia trouxe competição, inveja, dor para todos os envolvidos. Terceira lição: buscar identidade no lugar errado causa dor. Lia buscava amor de Jacó através de filhos. Raquel buscava valor através de fertilidade. Ambas estavam procurando no lugar errado. Nossa identidade deve vir de Deus, não de circunstâncias. Quarta lição: a comparação é o ladrão da alegria. Raquel era amada, mas invejava Lia. Lia tinha filhos, mas invejava Raquel. A comparação constante roubou a alegria de ambas. Quinta lição: Deus trabalha através de famílias imperfeitas. Esta família era uma bagunça, rivalidade, inveja, manipulação. Mas Deus usou esta família para criar a nação de Israel. Dele viria Jesus Cristo. Deus não espera a perfeição. Sexta lição: os nomes contam histórias. Cada nome dos filhos de Jacó contava a história da dor, esperança ou vitória de suas mães. Nossos nomes, nossas histórias importam para Deus. Sétima lição: Deus tem tempo próprio. Raquel esperou anos por um filho, mas quando veio foi no tempo de Deus. E José seria especial, o favorito de Jacó, aquele que salvaria toda a família da fome. Os 12 filhos de Jacó cresceriam e teriam suas próprias histórias, especialmente José, que teria uma das jornadas mais extraordinárias de toda a Bíblia. Mas antes disso, Jacó ainda precisava voltar para casa, voltar para a terra prometida e enfrentar o irmão que havia jurado matá-lo, Esaú. No próximo episódio, veremos Jacó deixar Labão, levar suas esposas e filhos e começar a jornada de volta para Canaã. E veremos um encontro sobrenatural que mudaria seu nome e seu destino para sempre. Se você está acompanhando esta jornada, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus te abençoe.